O desaparecimento de Pauline Picardi. A maioria dos pais sabe que cuidar de uma criança é uma tarefa que exige bastante tempo e dedicação. Então, imagine que você é o pai ou a mãe de uma criança que desapareceu. Certamente essa deve ser uma das mais horríveis experiências que alguém possa sofrer. Era abril de 1922. Pauline Picardi, de 2 anos de idade, estava brincando na fazenda da família, em Goaz-ao-Ludo, na Bretanha, França, quando desapareceu. Os pais empreitaram em uma busca frenética a Pauline e foram auxiliados por dezenas de pessoas da comunidade e polícia local. Esta busca minuciosa não mostrou nenhum vestígio da menina desaparecida e as esperanças começaram a sumir. Os pais de Pauline, no entanto, nunca deixaram de acreditar ou de esperar que ela aparecesse. Poucas semanas após o sumiço da menina, parecia que o destino havia sorrido para os pais preocupados. A notícia de que uma garota que combinava com a descrição de Pauline foi vista em Sherborne. Um policial local encontrou a menina e a levou para um orfanato para ser cuidada. As autoridades mostraram uma fotografia da criança para a mãe de Pauline e ela explodiu em alegria com o reconhecimento de sua filha. Um jornal francês, Le Matin, chegou a publicar o depoimento da senhora Picardi, dizendo: "Ela é a minha filha." Os pais de Pauline pegaram imediatamente um trem a fim de reencontrar a sua filha, mas depois de passar cerca de 2 horas com ela, perceberam que a menina não reconhecia os pais. Ela parecia Pauline, mas não estava se comportando como ela. Mesmo assim, eles levaram a criança para a fazenda da família, com a esperança de que suas memórias retornassem. De acordo com os pais, as outras crianças do lugarejo imediatamente reconheceram Pauline. Os vizinhos também acreditavam que ela era Pauline, e a polícia local acreditava que finalmente teria reunido a família. Todos ficaram surpresos com o alívio de encontrar a criança, e ninguém parecia preocupado com a forma como ela se comportava, e nem como ela teria ido parar tão longe de casa. Afinal, como uma criança de 2 anos de idade poderia ter feito uma viagem de cerca de 320 quilômetros em apenas 2 semanas? O certo é que a reunião entre os pais e a sua filha não aconteceu como eles esperavam. Desde o início, Pauline parecia amedrontada e tímida, e em nenhum momento ela conversou em seu dialeto nativo. Seus pais atribuíram essas discrepâncias como sendo parte do trauma e ignoraram por várias semanas. Em certo ponto, os Picardis relataram que Pauline parecia começar a se lembrar da fazenda. No entanto, quanto mais tempo a família passava junto, mais os Picardis tinham incertezas de que ela fosse realmente sua filha. Em 27 de maio, o jornal Le Petit Parisien informou que um ciclista encontrou o corpo de uma menina a cerca de 800 metros da fazenda dos Picardis. O corpo estava muito decomposto e as mãos, os pés e a cabeça haviam sido arrancados. Ao lado do corpo haviam roupas bem dobradas. A mãe de Pauline indicou que as roupas eram as que Pauline usava quando desapareceu. Curiosamente, o corpo estava em um lugar que os grupos de busca haviam passado várias vezes durante a investigação inicial do desaparecimento da menina. Os vizinhos da família também disseram que eles passaram naquele mesmo local várias vezes e não viram o corpo lá. Eles especularam que alguém deve ter colocado o corpo no local recentemente. Informações da época relataram que um fazendeiro chamado Yves Martin, apreensivo, perguntou à família se eles haviam encontrado a pequena Pauline. Quando eles disseram que tinham, ele perguntou se eles tinham certeza que era ela. Então, ele fez um comentário de que ele era culpado e parecia extremamente transtornado. O mesmo nunca mais foi visto. Nesse ponto da história, havia uma pequena garota que parecia com Pauline, mas não agia com Pauline, vivendo com os Picardis. A quase 1 quilômetro da fazenda, um ciclista encontrou o corpo de uma menina pequena com a roupa de Pauline nas proximidades da fazenda. As partes mais identificáveis do corpo, as mãos, os pés e a cabeça, estavam desaparecidas. Mas um estranho crânio foi encontrado perto do corpo da menina. Parecia ser de um adulto. Além disso, um fazendeiro louco havia afirmado que ele era culpado, mas não conseguia falar do que exatamente ele era culpado e fugiu rapidamente da cidade. Com o passar do tempo, os Picardis começaram a ter dúvidas de que a menina era realmente Pauline. Após vários meses,
eles resolveram devolver a menina ao orfanato. Tanto o corpo encontrado a 800 metros da fazenda quanto o crânio próximo ao corpo jamais foram identificados. Os Picards passaram o resto de sua vida sem saber realmente o que aconteceu com a pequena Pauline Picard. E o mais estranho de tudo isso é que a menina que foi devolvida ao orfanato passou o resto da vida lá, e os seus pais de verdade jamais a reivindicaram.